Iniciando a transmissão ao vivo já pelo Facebook, nós estamos hoje, Humanos Perfeitamente Humanos, aqui para 105,9, recebendo os Cabrais. Será que eu falei bem? Falei. Por que é os Cabrais, né? Por quê? Pai e filho, né? Porque eu fiquei em dúvida assim, os Cabrais eu chamava sempre de Marcos Bovo e Cabral. Eu falei, mas por que Cabral? Não, porque é Albuquerque Cabral, né? E vai ter um nome. Vamos começar a usar o Bovo por causa da escola. Que na escola usavam mais o Bovo. É o primeiro sobrenome, né? Ah, eu não, eu acho que é porque ele não parece com o Cabral que eu conheço. Agora que Porque tá passando ele é os mais abarcos. comedido, né? É? Ele é mais comedido, né? Não sei se ele é mais comedido. Não, Nem eu também tanto, não. né? É, Mas a estrela principal Na família. do evento é o seu Cabral hoje, né? Hoje é uma grande conversa, mas acabou sendo transformado isso aqui numa grande conversa de pais para filho. Porque pai também fui filho, sou filho até hoje. Os pais não foram ainda Não para a foi parte deserdado, espiritual, ainda nada, não. né? Não. E o gênio que eu tenho, e o gênio da minha mãe, não tem como. Não pode negar, né? Não tem. Podemos até começar a conversa nossa exatamente falando sobre isso, né? Talvez seja a minha... Cabral, aqui a gente não faz perguntas, a gente faz provocações. E a primeira provocação talvez seria exatamente isso. Qual o legado que seus pais deixaram? Que legado você deixou aos seus filhos? Que legado ele quer deixar aos filhos dele? Então dá para você pensar. Vamos ver como é que está a transmissão. Se você quiser já compartilhar, eu acho que ela já está funcionando. Vou entrar aqui para ver. Então não se assustem. É Humanos Perfeitamente Humanos 105,9 ao vivo. Esta mão sou eu. O que dá para aparecer meu aí? Tá vendo? Não, né? Só a mão? Só a mão. Então essa mão aqui sou eu. Ó. Aqui, Marcos. E ali, Ilídio. Os Cabrais. Que delícia. Foi parecido com o Cabral, né? E para não perder a fita, ele veio de vermelho. Ele falou, que camisa você quer pôr? Ah, eu gosto daquela vermelha. E tem gente que pensa por quê? Porque os políticos andaram... Pisando na bola, né? Não, se enlameando, e todas as pessoas que foram do PT continuam enlameadas. Graças a Deus, não. Quem trabalhou sempre da forma correta não tem nada. Não tem medo de enlamear, não. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Ulisses Porto, Humanos Perfeitamente Humanos, já estamos há algum tempinho pelo Facebook. Eu só ainda não vi a qualidade do áudio, nós estamos estreando hoje uma coisa chamada microfone direcional aqui no centro. Muito bem, olha lá. Você viu? E hoje recebendo... Vê se eu errar o nome, você me avisa. Ilídio de Albuquerque... Não, tem alguma coisa a mais, né? Cabral? Só? Ilídio de Albuquerque Cabral. Por que eu acho que o nome tem que ser maior? Falta alguma coisa pra mim. Por causa do... Bovo. Marcos Bovo de Albuquerque Cabral. É por isso. Bovo da mamãe. Da mamãe, grande Nair, né? Grande Nair. E Nair está em casa, mas não deixaram o celular com ela para ela acompanhar. Não, porque ela no Vale Verde, olha lá. O sinal Vale oscila, Verde né? Ah, sinal de internet do nosso país chamado Brasil, é uma coisa louca. Cabral, você que já passou dos 70 mais eu, há muito tempo, você já fez muitas coisas interessantes na vida. Muitas, muito mais do que você imagina. Algumas nós partilhamos, saboreamos algumas conversas. Graças a Deus. Estivemos juntos lá, né? Foi muito proveitoso a minha convivência com você. Para mim, foi proveitoso. E para mim não tem dúvida. A tua presença junto de mim. E no meu caso especificamente, eu tenho lembranças gratas. E aí quando o Marcos comentou comigo da questão do problema de saúde, da cirurgia, nós já ficamos tão apreensivos como se fosse, como alguém da família. E aí eu aproveito a minha primeira provocação no programa Humanos Perfeitamente Humanos de hoje. O que é o legado? Deve ter virado a cabeça na hora que você apertou, será que não? Saiu. Qual é o legado que os seus pais lhe deixaram? E qual é o legado que você deixou aos seus filhos? O meu pai me deixou de legado, sempre foi um homem muito trabalhador. Um homem duro,
forte, mas muito trabalhador. E eu tenho seguido essa regra e sei que meus filhos também seguiram também. Então esse é o legado de trabalho consciente. Esse é o meu legado. E honestidade não precisa falar. Porque todo mundo é honesto até que chega a hora. Exato. Aí se diz aí, mas quem não é? Você é honesto? Mas quem não é? Somos. É desonesto? Mas quem não é? Somos só humanos, né? Exatamente. Essa Só nossa humanos. experiência. E já que nós falamos de humanidade, eu tenho que levar ao... Eu vou falar de bovo, porque eu acho que o bovo fica mais fácil, tá? Acostumado, hein? Acostumei já. Ou O legado. Seu ou pai então, já... Pois não. eu tive a oportunidade de ouvir essa semana que passou. Mas o Marquinho Ah, o Marquinhos. não me falou nada. Tem gente que para eles ainda continua o Marquinho. Não é o Marcos Bovo, é o Marquinho. Ah, é porque para a família a gente sempre... Não, mas é no caso Pessoas amigas. do prefeito. Ah, o prefeito chama de Marquinhos? O vice-prefeito Moisés. Ah, o Moisés engenheiro. Antônio Moisés. Grande engenheiro. Marquinhos. Mas também frequenta o mesmo clube, está acostumado a ver as coisas, viu crescer. Porque não parece, Moisés já está na casa quase 60, já está, né? Tá, né? Eu posso Tá errar, rodado. não tem Moisés, mas mais ou menos por aí. Cabral já está chegando beirando 80 já? Não. Já passou. Já passou, Nossa, eu perdi a conta? já passou, Paulo faz tempo, velho. Que coisa! É de 35, 82. 82 anos de história e eu, pelo menos 10 anos dessa história, estive presente. Hein? Aliás, é uma história engraçada. Sabe que ele é Portuga Portuga. e nasceu em 7 de março. Só que os registros antigos registraram em 7 de setembro. Então eu faço feriado, absolutamente, aniversário na data principal, feriado Então, do Brasil. então Mas a eu história engraçada é a seguinte: Pode fazer. quando eu era moleque, eu achava que 7 de setembro é porque ele tinha vindo de Portugal para cá. E como tem problemas de mudança de nome Aí no falou. registro, eu achei que quando ele tivesse vindo para cá, tivesse errado a data dele. E que isso poderia acontecer com todos os imigrantes. Depois Sim. que eu vim saber Que que. na verdade foi lá mesmo. É, E aí já não é brincam. raça, né? Portuga também, né? E já brincam no Cabral que ele descobriu o Brasil. E agora, inclusive, ele fez a independência do Brasil. Né? Que coisa! Entendeu? Pois é. E aí eu fiz a provocação para o Cabral. Agora eu faço para o Bova. Legado. Seu pai lhe deixou e que você vai deixar a seus filhos. Acho que o principal legado que meu pai está deixando, né? Ele está aqui conosco, é essa consciência social, né? Ah, isso é fato. A visualização a constatação das injustiças e a busca por contribuir para diminuí-las. Acho que esse é o grande legado. Não só ele, como minha mãe, né? A trajetória de vida deles demonstra isso. A participação ativa em movimentos sociais variados, né? Exato. Seja na saúde, meu pai, minha mãe na educação, direitos das mulheres. Ambos trabalharam com grupos de auxílios a viciados em drogas. Então, a busca da diminuição das desigualdades sociais. Esse é o grande legado. E daí é o que você vai levar aos seus também. É o que eu falo com os amigos, que eu estou criando 2 monstrinhos, né? Porque cada dia eu ponho uma pedrinha ali, um detalhezinho ali, olha, pense nisso, olha aquilo. Muito mais do Porque que... eles vivem muito isolados hoje em dia, né? Sim. É a escola particular, é o clube, é o shopping, é o condomínio, tecnologia. é a tecnologia. Não vê o mundo real, né? Não tem aquela liberdade que a gente tinha de andar de ônibus, de andar de bicicleta pra rua, de correr solto, né? E E a gente está criando duas pessoas, na verdade, alheias ao mundo real, né? E aí você tem que trazer o tempo todo a realidade, ao contato do outro. E aí vai parecer estranho esta outra provocação, mas vou começar pelo Bova primeiro.
qual é o impacto? Porque eu passei por isso. O impacto de você ver uma pessoa amada, cheia de vitalidade, cheia de atividade, cheia de tudo, né, mãe? Né, pai? E, de repente, os nossos heróis são só humanos. É duro, né? É duro. É duro. Notadamente há um ano, quando meu pai teve um AVC. Até então ele era um cara imbatível, né? Subir no telhado. Sobe no telhado, às vezes desce pela escada, às vezes ele não desce pela escada. Mãozona forte, eu vi a hora que eu apertei, continua a mesma. Continua, né? Só que aí a gente percebe que a natureza... Ela diz, Pesou. A natureza se faz presente em todo mundo, né? Pesou. mas como eu disse no início da escada, só pessoas que já caminharam bastante podem andar devagar. Não é? E caminhou bastante, né? E a gente estava vindo para cá falando o que ele passou nesse último ano, AVC, cirurgia cardíaca, a pior parte já foi, né? Já. Agora tem mais uns 10, 15 anos pela frente aí. No mínimo ainda, né? E, normalmente a família prolonga, não? Porque normalmente os portugueses só morrem depois dos 100 e pouco, né? Mas não muito, a minha não foi muito, não. Não? Porque a família da esposa, por exemplo, passa dos 90. Eu tinha uma... Tinha não, né? Até... É que... Vamos deixar bem claro assim, ó. Eu, como acredito que a vida é uma só e existem muitas vivências, isso é um fato para mim, eu nem discuto essa questão de como você vê o pós, tá? Pós-existência. Mas eu aprendi que a minha, por exemplo, bisavó, aos 116 anos. Nossa Senhora. Né, mãe? Depois você vai poder contar a história daqui a pouquinho. O avô, 85. Então, e eu digo que eu não passo 75, eu não vou quebrar essa barreira. Eu acho que, por N motivos, que nem só tenho essa certeza. Só você andando de moto com 116 anos? Nossa Senhora, e tem o senhor, eu acho que o motociclista mais velho, se não tiver nada, ele está por aí, viu? Acho que 102, 103 anos, e até hoje continua andando de moto. Moto é liberdade, nós andamos, você sabe que é paixão. E tem outra coisa que moto ensina, autoestima. E aí eu vou a mais uma provocação que eu não resisto. Cabral, nessas histórias todas, nessa jornada que você já fez, o que lhe motiva? O que lhe faz acordar a cada dia e dizer... As injustiças sociais. Isto é o que move o Cabral. Sim. Eu aprendi com um movimento que o Montoro, o governador Montoro, instituiu no governo dele, chamava-se DOC. DOC. Desenvolvimento e Organização das Comunidades. DOC. Não dá nem para acreditar que fazia isso, né? 1980? Pleno movimentos populares mesmo, perfeito. E você Eu conheceu. participei muito. E quando você fala participou muito, lá em São Paulo. São Paulo. Aprendemos Perfeito. lá em São Paulo o que era desenvolvimento social comunitário, viu? DOC. Na igreja hoje faculdade igreja de Santa Cruz, lá na Domingos de Moraes, Avenida Domingos de Moraes. Domingos de Moraes Trabalhamos bastante lá. Que bairro que era lá? Lá é saúde, chama. Olha. Movimentos populares, o DOC, saúde, São Paulo, vem para Valinhos. Continua no mesmo diapasão. A saúde. Aqui encontrou outras maneiras, mas... E aí tem uma pessoa, Cabral, que faz parte da nossa história, e ele visitou você e eu não tive essa oportunidade ainda. O Pio. O Pio, grande amigo. E sempre ao sábado ele está nos acompanhando. Todo sábado ele está lá. Fez a cirurgia lá dos olhos, está enxergando muito melhor agora também. Catarata? Cirurgia de... Dos olhos. Eu acho que foi catarata mesmo. Agora enxerga tudo. Enxerga tão eu também bem. já fiz lado da esquerda. Meu pai também fez, dos dois lados. Hoje enxerga tudo, viu? Até que não devia. É isso que eu falo. E Mas aí, isso aí é melhor ainda. enxergar o que não devia? Oh, E tem uma diversão nessa vida, Cabral, que você adora contar causos, né? Tem algum caos divertido aí pra gente, não? Que você lembre agora assim? Eu faço
Eu faço de momento mesmo as perguntas, não tem jeito. Enquanto eu estou compartilhando aqui a nossa transmissão. Mas enquanto você está pensando, perguntar para o povo, você concluiu agora uma especialização, é mestrado, né? Mestrado, Você fez. Inclusive para a juventude, não é quando é o 9º ano, o ensino médio, fim da faculdade, o aprendizado é constante, né? Eu falo para a molecada em casa que é para sempre, né? Não para, né? Todo dia a gente tem que estudar, seja de forma formal ou informal, né? E aí eu até exagero para você. Verdadeiramente o conhecimento, o saber liberta? Ou não? Liberta, né? Edifica. Liberta, mas deixa a gente meio louco, né? Porque às vezes a ignorância é uma bênção, né? Quando você pensa em parar de aprender, pode fechar o caixão. E até hoje você aprende, Cabral? Sim. E ensina Até hoje também? eu estudo e aprendo. E de todas as coisas, pode mostrar para o pessoal, inclusive, olha lá. Ele trouxe O Legislativo Valiense, 50 as anos. anotações para poder falar sobre o E que esse- ele tinha feito em Valinhos e Contou sem óculos, Memorial do Memorial Centenário. Centenário, junho de 96. E Cabral se confunde com a história de Valinhos, né? Você veio para cá quando, Cabral? Na década de 80. Em 80? Então logo Junho depois... de 80. Junho de 80. Então logo depois do DOC, os movimentos, lá em São Paulo, você vem para cá, tem atuação na área da saúde desde essa época. E tem uma outra coisa, né? Que sempre lhe fez bem, né? A participação política também, né? Além de política, no essência da palavra, mas tem política partidária. E aí eu até brinquei com o Cabral e falei, Cabral veio de vermelho. E aí a resposta foi... E continuo vermelho. Vermelho no bom sentido. Como alguém uma ocasião me perguntou da igreja. Não vermelho comunista. Vermelho, mas socialista. E das causas populares. O vermelho é uma cor que eu gosto. Me sinto bem com ela. Assim, eu como o azul me sinto bem e o preto. O preto me cai tão bem que você não imagina. E a cor da bandeira de Portugal também, né? Ah, cor de Portugal, é verdade. E aí, Cabral nasceu no Brasil? Não, né? Você veio Eu sou português. veio para o Brasil. Você tem lembrança dessa época de Portugal, não? Sim. Quais são as lembranças? Era de menino ainda, porque eu cheguei aqui com 15 anos, né? Ah, então você viveu a adolescência, até a adolescência lá e veio completá-la aqui. Sim. E foi difícil quando você veio para cá, essa mudança de língua? Foi. Não de mudança de língua, de mudança de hábitos e costumes. Foi muito difícil. A adaptação na escola foi terrível. É escola, viu? A mudança do comportamento social, porque a palavra, por exemplo, Oscar, a gente fala de uma maneira aqui, em Portugal fala de outra maneira. É igual. Sim, Mas mas a a pronúncia é diferenciada. E foi difícil, sim. Na escola foi difícil. Sofri até bullying na escola por causa de Mas ser português. um homem desse tamanho sofreu bullying, não dá para acreditar. E aí deve ter até exagerado. Acho que seja por isso que, em vez de introjetar e ser a vítima, optou por ser protagonista. Provavelmente deve ter sido isso. Eu me lembro muito bem lá em Portugal, em Lisboa, tem uma cidadezinha que eu morava, encostada a Lisboa, que chama-se Amadora. Tem até um time de futebol que andou aparecendo da Amadora. Quando eu cheguei na Amadora, eu sofri bullying Bullying. dos moradores da minha rua. Apelei, eram 3 irmãos. Apelei para cima dos 3, bati nos 3 e ficaram meus amigos o resto da vida. Então, deixa muito claro, você tem uma posição clara e não baixar a cabeça, não ser servil, lhe garante uma posição de respeito. Verdade. E nessa tua história, Cabral, tem muitas passagens, mas tem uma que talvez venha à sua mente agora. Que essa é outra provocação que eu faço aqui, o Bovo já passou por isso por 2 vezes, eu faço novamente.
Momento marcante que lhe vem à mente ou ao coração agora. O momento marcante é um que eu estou querendo brigar pelo Vale Verde, que se fez um trabalho muito grande no Vale Verde, a colocação da água. Colocação da água. Que no Vale Verde não tinha água encanada. Foi feito um trabalho grande e depois se realmente tem água ainda. E aí você lutou, participou, como sempre Foi fez. tão grande o trabalho que amigos, alguns já foram até embora, um terreno melhor do que esse nosso aqui. Um deles é o Dr. Francisco Cosopoli, né? Que já foi embora, foi um grande trabalhador. Mas quando você fala embora, ele deixou a vida física e foi embora da cidade? Não, foi a vida física, foi para alguma coisa melhor do que atualmente. E a hora que eu estiver novamente apto a me movimentar sozinho, eu não preciso mais do meu motorista particular. Falando nisso, o Palio está lá ainda? Tá lá. Arrumou a porta traseira? Não, Nem a lateral. nem a lateral. Mas isso aí Há quantos anos, hein? é do tempo que a minha nora dirigia aquele Palio. Olha. Ainda põe a culpa. Não, mas ele não falou o que foi, ele só induziu, né? Mas que delícia. Infelizmente ela parada no semáforo, veio alguém e amassou. Ficou por isso mesmo. Não, mas vamos ser justos. Aquele carro tem um amassado de cada um, porque já foi meu. Meu cachorro arrancou o limpador traseiro. Então, na verdade, ele conta a história da família de certo momento Depois também. passou a ser da mãe da Gi do Caio, Mariane. Depois passou a ser dos meus pais. E aí cada um tem uma cicatriz ali, né? A minha tem umas 3. Mas tem uma Como é coisa que eu estava gostosa. falando? Fizemos Voltou. a água no Vale Verde. Na hora que eu não precisar mais do meu motorista particular, Sim. que aliás é muito bom, Dizem que é um pouco duro, né? Ele cobra que toma remédio, que acompanha, que não faça as coisas que não deve. e, olha, faz Rédea muito, curta. e faz muito bem ver essas coisas, viu? Ele é quase um segurança particular. É. É médico, companheiro, amigo, filho, barbeiro, Barbeiro também. motorista. Hoje eu cortei a barba dele. Se você achar algum erro, a culpa é minha. Olha, ainda bem que eu tô sem óculos, mas aqui parece perfeito. Que nós vamos querer fazer. Empresta o jornal de hoje, né? Tá aqui o jornal, vou passar para você. Qualquer dia, não sei quanto tempo, gostaria que o Vale Verde tivesse a mesma sorte que o bairro de São Bento. A trabalhar para que o esgoto chegue no Vale Verde. Até hoje é fossa séptica lá ainda? É, E no caso seu, que o terreno seu ao final ele desce, como é que funciona isso lá? porque nós, como previdente, fizemos a fossa séptica na altura Da rua? da rua. O caminhão chega e limpa. Porque, olha, eu tenho até um apanhado aqui. Fique à vontade. Temos um certo número de personalidades políticas que moraram ou moram ainda no Vale Verde e que não conseguiram fazer grande coisa pelo Vale Verde, politicamente. Sim. Olha, um deles foi prefeito, outro foi vice-prefeito, outros vereadores. Não fizeram grande coisa. Mas mesmo assim o bairro foi caminhando aos seus Lá foi lagares. caminhando. Um deles foi o prefeito Arildo, que Arildo. continua morando no Vale Verde, mas não sei por que razão, parece que tem algum bloqueio que os políticos moradores do Vale não conseguiram fazer com que o bairro tirasse proveito daquela autoridade que no momento morava ou mora no Vale Verde.
É Já que tivemos prefeito, vice-prefeito. a gente não pode esquecer que é uma cidade inteira, né? Existem Sim, por isso que eles não tantos Por isso que eu bairros. estou dizendo que eles não fizeram, eles não conseguiram por diversas nuances, mas uma delas é. E existem alguns lugares que são mais carentes ou mais necessitados, ou a presença do poder público se faz mais urgente, mais Nós necessária. tivemos prefeito, vice-prefeito. É que eu consigo compreender porque assim, é o exemplo do pai que deve cuidar dos seus filhos. Então, inclusive na visão do Cabral, já que ele mora, é como se ele tivesse uma responsabilidade maior. Mas sim, cuidar de uma cidade, ainda mais hoje, nós vemos a questão financeira, crise, e aí não é justificativa para A ou B ou C, você tem que inventar soluções, não está fácil. E até para vocês dar uma respirada e pensar um pouquinho, essa questão de facilidade ou não, e interações humanas, vou fazer o apoio cultural na rádio, mas nós continuamos a conversa aqui pelo Facebook. Apoio cultural, porque tem que manter a rádio em pé, então tem que ter apoio cultural. Apoio cultural voltamos já pela rádio, continuamos no Face aqui. Vamos pelo Face. Mas eu acho que quase sempre se demonstra vontade política. Vontade política, fato. Que, olha, eu me lembro bem que o metrô de São Paulo, quando foi implantado no bairro onde eu morava em São Paulo, que é o Jabaquara, foi uma novidade imensa, uma coisa espetacular, muito bem trabalhado, foi muito bem dosado, Planejado, muito né? bem feito o metrô. Mas teve alguns problemas, inclusive problema do esgoto. Para você ter uma ideia, que a estação principal do Jabaquara, que é o terminal do Jabaquara, fizeram estações suntuosas, instalações muito bonitas. Mas para você ter uma ideia, numa delas, o esgoto que era coletado nos banheiros naquela estação no Jabaquara, Sim. em determinado momento era lançado a céu aberto na Guia e Sarjeta do bairro do Jabaquara, Então, pelo metrô. Aí é triste. Na verdade, nesses anos todos, trabalha com a questão do planejamento, o Cabral vivenciou a questão do movimento, mas o planejamento não é uma palavra levada a séria, né? Quando eu falo isso, não é na administração pública, não, mas o brasileiro, até como indivíduo também, não planeja, ele não planeja, né? Por exemplo, conheço você há bastante tempo. Você só veio conseguir fazer o mestrado bem depois de toda uma situação ter sido construída, melhorada. Quando eu conheci, você acha que você pagava aluguel, depois você conseguiu conquistar seu próprio espaço, mas com planejamento, com objetivo, com meta. A mesma coisa aconteceu com o Cabral. E até pegar um exemplo aí da vivência de Cabral, né? E já naquela época, lá no Jabaquara, na década de 70, foi chamada as vias de fato, o metrô, a diretoria do metrô e a prefeitura de São Paulo, Vai resolver a questão do esgoto. por causa daquele problema de esgoto. Não adiantou muito, mas pelo menos saiu na mídia, num dos jornais principais de São Paulo. O nome do Cabral já estava lá lutando pela Sociedade Amigo de Bairro. E com aquele vozeirão de sempre, não? Sim, Mesma coisa. sempre. Sempre com parceiros também que ajudavam e aqueles que adoravam atrapalhar também, né? O fogo amigo, né? Ó, o pão de queijo é de verdade. Eu estou comendo para mostrar para vocês que é de verdade, viu? Não é de Então, não é plástico, cenográfico. nem de borracha, né? Você não come pão de queijo, Cabral? Pô, Mas não depois esse. com o cafezinho. Ah, por isso esqueci de pegar aqui, peraí. Quer o café já? Depois com o cafezinho eu Peraí que eu quero. estou voltando, viu? Fiquem aí que eu não estou chegando. Só um minutinho. Você, sua família e seus amigos são nossos convidados especiais para a sensacional festa de São Cristóvão. Só não tem mexedor, tá? Pega 2 copos e mexe assim. Deixa eu pegar mais copo aqui. Você está acompanhando a gente no Face? Essa voz distante sou eu. Hoje, literalmente, recebendo os Cabrais aqui para conversar um pouquinho sobre as coisas e a história da vida, mas principalmente para, no meu caso, celebrar a gratidão por ela, por ter e estar convivendo com Ilídio de Albuquerque Cabral e o fruto da vivência junto com o Nair, Marcos Bovo de Albuquerque Cabral, nessa história
que se chama vida, onde as jornadas se somam e ao final a gente pode dizer como é bom ter vivido com você. Só voltando ao assunto do Vale Verde, Por que você gosta Você do Vale viu que é o Verde? Vale Verde Por que hoje, né? o Vale Verde tem tão importante para você assim, Cabral? Só porque você mora? Ou porque é o seguinte, para quem vivenciou uma represa Billings, Pode abrir. Normal, aí você já liga para a mãe. para quem vivenciou uma represa Billings, Lá em ser São Paulo, você poluída, disse, ó. em São Paulo, ser poluída ao extremo, quase irreversível, Aí você fica indignado e não aceita. e não aceita o que está acontecendo com as lagoas do Vale Verde. E lá é torturante, porque são vários fatores, né? Desde a obra, mais ainda a questão da própria natureza, que ela vai se avolumando. Tá vendo esse barulho? Ó? Consegue ouvir, não? Ligando para minha mãe. Agora nós vamos falar. Bom dia, mãe. Bom dia, um abração pro Cabral. É recíproco, viu, querida? Você sabe que eu e o Cabral e a esposa dele fizemos um grande trabalho sociais aqui na cidade. Porque a gente, Muitas vezes não muito pacífica, né, tia? não, a gente sempre pensou igual politicamente. Só estivemos em partidos diferentes. E Cabral. Graças a Deus. Só somos amigos apesar de tudo. Sim. as diferenças políticas não entram quando você tem um propósito em comum, né, mãe? Não. Trabalhamos em prol dos munícipes sem olhar partido político. E já que você tem uma história, uma jornada, e alguns momentos que permeiam também a vida do Cabral e da família, você tem uma grande e dileta companheira e amiga, né, que é a Nair, né? Exatamente, minha amigona, muito amiga. Estivemos assim, juntas, que às vezes tinha coisa que o Cabral não podia participar. Coisas fabulosas que fizemos em Valinhos. A começar pela primeira reunião do Clube de Mães. Fizemos o curso junto e aí começou a nossa amizade. Eu já estava aqui, eles acabaram de chegar. E a amizade, ela... Aí tem que uma pessoa que, aliás, os dois, um casal fabuloso, que sempre pensou no ser humano, sempre esteve ajudando o ser humano acima de tudo. Lutaram contra as injustiças e por isso que eu falo, nós sempre pensamos da mesma maneira, só que nos colocamos em partidos políticos diferentes. Lutar pela vida, pela igualdade, pela desigualdades também, ela não tem cor, né, mãe? Não tem cor, não tem cheiro, não tem nada. Essa história assim, não, porque partido político fez. Não, quem fez foram as pessoas. Exato. As pessoas que trabalharam e conseguiram alguma coisa. Não tem cor, não. Quando a pessoa... Hoje, infelizmente, não acontece isso, né? Eu tenho que ver o ser humano, não a cor de um partido, não o partido político, o ser humano em cima de tudo. E é isso, mas é porque a gente gosta de pegar certos rótulos para dizer, ó, você é assim, então você não serve porque você é isto. Isso. Por exemplo, não podia ter amizade com o Cabral, com a Terezinha Barquese, que foi minha grande amiga, foi através dela que eu conheci o Cabral, que eles pertenciam ao TP, então eu não teria amizade com ela, porque era outro partido. Sim. E a Terezinha era aquela que brigava pelo partido, sabe? Sim. E fomos grandes amigas, fizemos trabalhos fabulosos em Valinhos juntos. E essa participação, já que nós estamos conversando sobre a questão da vida, mãe, é primordial que o indivíduo entenda que ele faz parte de uma sociedade e que ele tem corresponsabilidades com as coisas que acontecem ao seu entorno. Não é só meramente você chegar e depositar o voto, é muito mais que isso. Você ter cidadania. Isso se chama cidadania. Você saber o seu papel na sociedade. Hoje não se tem isso. Hoje tem assim, eu vou votar em fulano porque fulano me deu isso. Eu não estou pensando na sociedade. Eu não estou pensando no meu irmão, que não tem plano de saúde, que precisa se tratar com a prefeitura. Eu não estou pensando naquele meu irmão
que não tem casa própria, que precisava de uma casa. Eu estou pensando naquilo que aquele político me dá. Então, hoje, a cidadania está meio morta. Algumas pessoas ainda pensam nas pessoas, mas é raro hoje, é muito. Antigamente isso era maior, porque antigamente os políticos não ganhavam, sabe? Eles tinham uma ajuda de custo. Por exemplo, um prefeito, ele tinha que ter um serviço e deixar alguém fazendo o serviço dele para ele trabalhar na prefeitura. Seu João Cardoso, por exemplo, que tinha uma máquina de beneficiar arroz em Cerqueira, deixou os filhos na máquina e foi ser prefeito, ganhando na época, vai ficar R$80 de ajuda de custo só. Os vereadores não ganhavam. Por isso que as reuniões eram à noite, que todos trabalhavam o dia inteiro. E à noite, 2 vezes por semana, iam na reunião. Hoje, além de ganhar muito, não trabalhar, eles só vão uma vez por semana. Mudou, né? Mudou muita coisa. Né? E tem uma coisa divertida, né? Você fazer um programa com pessoas que têm opiniões é uma delícia, não é? Fica gostoso. Mas Cabral tá meio quietinho aqui no canto. Antes nós celebrarmos a vida. Cabral, você tem alguma passagem aí que você lembra da minha mãe junto com a Nair ou vice-versa? Não? Eu sei que não tenho. Foram tantos momentos que agora se misturou tanto dentro da massa encefálica que não tem nenhum momento específico, não, viu? Mas você tem algum momento específico? Quase tivemos uma revolução aqui agora. Eu sei, tenho. Eu estava fazendo a campanha do Arildo e ele fazendo a campanha do PT. E nós estávamos trabalhando, estava assim, preparando para fazer um serviço da Câmara, sabe? Sim. Assim, para fazer com que os vereadores trabalhassem de verdade, né? Que naquela época não eram todos trabalhados. E ele apareceu com a bandeira do PT na nossa manifestação. Porque ele queria usar a bandeira, a camisa. Então eu disse a ele, você não pode. Isso aqui não é partido político. Ele falou, eu vou. E foi. No fim ele ficou como ele estava. A Nair olhava meio assustada para ele, mas ele ficou e fizemos tudo. Ninguém daqui notou. Se conhece bem o Cabral, sabe quem é, né? Sabe que tem literalmente tem princípio, tem valores também. Sim, E ele gosta, acabou. Isso. Quando você gosta, ninguém pode tirar você. O que eu falo, amigas no Face que costumam brigar por causa de partidos políticos. Então eu digo assim, não é amizade isso. Que amizade não tem partido político. Não amizade é só amizade. Um amigo é só amigo. Isso. Ele não tem cor, ele não tem cheiro, ele não tem partido político, ele não tem religião, não tem nada. Mas eles brigam, um agride o outro, é muito desagradável essas coisas. É porque não aprenderam cidadania, né? Porque as pessoas, antes de estar no partido político, deveriam aprender um pouco de cidadania. Daí eles estavam preparadas para ingressar no partido político. Mas já que nós estamos falando de todas essas coisas, e é uma grata lembrança e é um prazer estar aqui com o Cabral, vamos celebrar a vida, mãe? Vamos embora. O Cabral não gosta não do Elvis. Ele não gosta do Elvis, Cabral? Gosto. Olha lá. Não sou fã, mas eu sempre gosto. Música é música. Música é música. Então, música é música. Então vamos celebrar a vida, mãe. Beijo pra você. Você também. Dá um abração no Cabral aí por mim. Eu agradeço o abraço e gostaria muito de dar ele pessoalmente, viu? Mas não vai faltar oportunidade não, viu? Não vai faltar, se Deus quiser, viu? Eu passo o endereço depois para ele visitá-la. Beijo, mãe. E hoje, como sempre, eu trago Elvis, e hoje é uma música que se chama Stand By Me, ou seja, Fique Comigo, mas conta a história de pessoas que, conforme o tempo vai passando, a própria natureza vai lhe cobrando, e ao final ele sempre diz isso: esteja sempre comigo, esteja ao meu lado, stand by me. Elvis. Essa é a nossa jornada. Você que está aí para a sintonia 105,9, aqui pelo Face,
pode acompanhar Elvis Stand By Me, enquanto aqui nós continuamos a conversa. E você, Cabral, eu sei que já a resposta sei qual seria, mas quem é a pessoa que você gostaria que tivesse ao seu lado todos os instantes da sua vida? Quando a tempestade chega. As pessoas que eu gostaria de ficar ao meu lado, eles continuam. A minha mulher, Dona Nair, e os meus 2 filhos estão aí. E fazer isso. O Marcos. Está aqui, próximo, presente. E o Vinícius, que está próximo também, não deixa de estar próximo. E uma curiosidade, Cabral, até para que a gente possa entender quem está nos acompanhando pelo Face. E eu sei que você educou os filhos para exatamente essa atividade perante a sociedade e tudo, mas como é que Durante a parte política, eu me lembro bem Sim. do juiz, Dr. Francisco, o poeta. o poeta, que teve uma grande influência na nossa vida. Eu me lembro uma ocasião que eu fui chamado como coordenador da campanha do PT, em que nós, por falta de espaço e de outra maneira de fazer se tornar conhecido na cidade, nós enchemos os postos de propaganda política, Eu lembro. que já não era permitido. Aí me lembro que ele me chamou, a mim e ao Heriberto, grande companheiro Heriberto Puzuto, e deu prazo de 24 horas para que retirássemos de todos os postos da cidade os cartazes. Aí eu falei para ele, mas isso é uma missão impossível, não dá para tirar. Ele falou, não, eu não quero saber o que você vai fazer, eu quero que você apague esses cartazes. E na medida do possível, eu e o depois vereador Depois que... Na época não... Você está falando do partido, não? Heriberto, não foi o Heriberto que ajudou, Lorival. foi o... Acontece. Falhou a cabeça. Eu nem sei quem você está falando, para você ter ideia. A minha falhou antes da sua. Ele conseguiu tirar ou não? Não. Como nós não tínhamos maneira de retirar, que era praticamente impossível, eu dei uma sugestão. Vamos usar tinta e pintar os postes, os cartazes. Criatividade, né? Não tem jeito. E simplesmente a tinta que a gente tinha era a tinta que era o ponto principal daquela campanha, que era o verde e amarelo. E aí ficou tudo verde e amarelo. E pintava tudo quanto foi poste de verde e amarelo. Eu e o Lorival passamos a noite pintando poste. Ah, ele lembrou já, tá vendo aí quem era? Eu e o Lorival. E literalmente tem que ter um detalhe aí, né? Porque o Lorival trabalhou muito tempo na CPFL, né? Então ele só voltou à função que ele fazia antes. O detalhe foi esse. E Não precisava trepar no poste, a gente pintou com a embaixo. brocha por E tem uma curiosidade, Cabral, já que você é uma pessoa que vivenciou muito a política valinhense, é uma política que está permeada por diversões também, né? Sim. Aí no dia seguinte recebemos a intimação novamente de ter a presença do juiz. E fomos, né? Ele falou, mas, ô Cabral, Tu podia ter pintado fez o aquela que precisou? Que eu pedi? Fizemos. Não deu para tirar, mas nós pintamos. Mas pintou na cor da campanha? Era a tinta que nós tínhamos. Tá bom. Então o senhor acha que eu vou aceitar isso aí, mas não precisa me enrolar, que foi de propósito. E foi de propósito. E tinha sido de propósito. Porque era uma maneira de dizer, não adianta você mandar pintar ou pintar, porque nós sabemos o que tem embaixo. Ah, O muito que está bem. por cima e o que tem embaixo.
Mas ele Saiu aceitou barato, e né? ficou. Saiu barato. Saiu barato. Se fosse hoje, uma Hoje. boa multa. E tem até isso, né? Nesses tempos, Cabrais. Mas- Acabei sendo. Mudou Mas muito. era um cidadão. Isso, essa é a diferença, né? Parece que se Esse- perdeu isso, né? Esse juiz era um cidadão. Valinhas. E você sabe que até hoje, lá em Campinas, ele faz uma feira de distribuição. Acho que é um sorriso ou um abraço por um livro. Até hoje ele faz isso. Tá no Ele Largo do faz Rosário, distribui né? Largo do livros lá Rosário. no Largo do Rosário, né? Exatamente. Todo ano, hein? Todo ano, acho que agora para segundo semestre aí, acho que é para outubro ou novembro que costumam fazer. E curiosidade, sabia que ele foi na posse do meu irmão? Lá em. Lá em Rondônia. Foi. Olha, não, essa eu não sabia. Meu irmão Tivemos o comunicou prazer os de amigos, que ele e a colegas de esposa- trabalho, chegar lá para ele lá. Almoçasse com Vai a gente passear. lá Deixa eu só voltar aqui, peraí. no restaurante. Você acabaram de ouvir a palavra restaurante, dá vontade de comer mesmo. Mas lembrando, eu estou recebendo os Cabrais, Marcos e Ilídio, o famoso Cabral e o Bovo, para contar histórias de vida. E aqui ele estava comentando comigo que o irmão, quando passou no concurso de juiz, como é que esqueci o nome? Rondônia. Rondônia, né? E cidade era. Rondônia. Começou em Porto Velho, né, na capital. Mas depois ele foi para Em Depois foi Vilhena. para Vilhena. Vilhena, onde ele está atualmente, mas antes ele foi para Alvorada do Oeste. É porque no Vilhena me faz lembrar Pô, deu branco agora aqui. O advogado, Jorge Monteiro. Não está mais em Valinhos, né? Não, ele voltou para lá e depois não tive mais contato com ele. E se tivesse. Respeitosamente, o Dr. Jorge do Chapéu, né? Isso, do chapéu. Eu falaria, se ele tivesse em Valinhos, ele teria visto o chapéu pela rua já. Então acho que ele não está. Mas fica um abraço à Não, família. não. A esposa dele disse que ele foi se dedicar à política lá, Foi. em Porto Velho. E você sabe que aí já devo ter contado, mas vou contar para todo mundo agora. Talvez tenha contado para o Marcos, mas uma das razões de eu ter ido à prefeitura, quando eu fui lá em 2006 no projeto da Casa dos Conselhos, foi uma conversa que eu tive com o Jorge. E ele contou a seguinte história para mim. Quando ele chegou em Rondônia, porque ele era de Campinas, tinha servido o exército, depois se deslocou para lá. E ele chegou lá, a primeira coisa que ele fez foi fazer uma carta, porque chegou perto da época da eleição, e mandou para os candidatos, se oferecendo para trabalhar para aquele que achasse que o trabalho dele era adequado e que tivesse ganhado a eleição. E o que eu fiz em 2004? A mesma coisa, fiz uma carta, levei na época ao Lorival, levei ao Mair e levei ao Marcos, dizendo, olha, eu tenho essa vontade, eu tenho este projeto, estou à disposição para aquele que fizer o ganho e quiser o meu trabalho. Aconteceu. Em 2006 fui chamado, projeto Casa dos Conselhos, que às vezes me deixa com lágrimas nos olhos. Grande trabalho que você fez lá, viu? Até hoje o pessoal diz que é grande. Eu vou só brincar, só o salário que não era tão grande assim, mas a vontade era sim. gigantesca. É assim. E eu fazia por amor, faço até hoje, né? Tenho uma gratidão. Você me ajudou a crescer muito na Casa dos Conselhos. Eu só tenho que agradecer porque graças a você, ao Pio, eu descobri, você sabe que até hoje, viu, Pio? Eu sei que você está ouvindo aí, todo sábado ou todo domingo eu levo o boletim e a Folha de Valinhos para o Pio. Isso já se vão quase 8 anos fazendo isso. E com gratidão, porque eu sou grato a ele. E vira e mexe a gente conversa. Ficamos de visitar o Cabral, logo próximo da cirurgia, mas ele o foi e eu não. E até briguei com ele. Falei, pô, Pio. O Romero vai à montanha. Pô, Pio, você tinha que ter me avisado pra gente ir junto. Mas eu sou grato, tanto a você quanto ele. Vocês Grande companheiro. me ensinaram o papel que nós temos perante a sociedade, que não podemos abrir mão. E você não foi lá, mas Eu nos trouxe ele aqui. Inclusive, para te mostrar isso. E fica nítido, Cabral, na nossa conversa aqui, que você se sente extremamente responsável por aquilo que cativas, como diz o Pequeno Príncipe. Você se sente responsável como pai, como marido, como filho que o foi, e principalmente como vô. E na sua história, o que é os netos? Que papel que eles exerceram na sua vida numa época em que, vou exagerar porque eu ouvi essa fala, tá? Descer até o bosquezinho e voltar já é lento, é devagar. O que é participar da vida dos seus netos nessa nova aprendizado de vida? É uma gratidão, viu? Teus Gratidão. netos. E amorosos, viu?
A ação, viu? A gente percebe que isso tem uma qualidade que eles têm, é a amorosidade. Nós temos 4 netos. 2 de Valinhos e 2 de Rondônia. Mas os daqui conseguem demonstrar mais o amor porque está mais perto. Mas é muito gratificante mesmo. Quando eles chegam, dão aquele abraço, ou aquele oi, vô, Muda tudo. muda tudo. E você chegou já a fazer brinquedos, alguma coisa para os netos? não? Sim. Balanço, gangorra. Tem até um projetinho de fazer uma pequena casa na árvore lá. Casa na árvore. Mas barco. infelizmente as condições físicas adiaram o projeto. Só adiaram, não impediram. Não, adiaram. E aí eu até faço uma outra provocação, Cabral, porque eu sei dessa história aí de águas que verteram na casa. Como é que é isso? Como é que resolve a caixa d'água vazar para todo lado? Explica para nós. Olha, para mim que sempre trabalhei com água, é muito normal, Acontece, foi tranquilo. muito normal. Só que complicado porque é desagradável você acordar, tirar o pé da cama, E tchoc, tchoc, tchoc. ó, mas que negócio é esse? Foi um domingo intenso. Foi domingo Toda a divertido. cicatriz, aqui. Ainda ganhou cicatriz ainda por causa do... Esse é o do rodo? Passa Eu por ele. comecei É rodo no chão, é rodo no teto. Eu comecei às 6h30 da manhã, E foi... 7h30 eu desisti. Chamei o Marcos, ele chegou às 7h30, E foi? foi até meio-dia, 1h da tarde, puxando água Resolveram já? da parte superior. Muito bem. Resolveu em parte. E, Porque hoje, por exemplo, não tinha água quente. Só Mas por tem quê? água fria. Mas porque o sistema solar não funcionou? Casa de Ferreira. Ou não? esqueça de Não fala. funcionou até agora. Tá. Só que entrou em pânico. Tudo entra em pânico. O até- sistema eu- entrou em pânico e eu entrei em pânico. Eu até reclamei hoje com o Marcos. Poxa vida, Que delícia. tudo que está acontecendo com o dono da casa, que está combalido, foi o carro, o portão, que o carro está parado há 11 meses. Só dá ligadinha só de vez em quando. Não, Agora nem mais, né? Nem isso. nem isso, não tem bateria mais. Eita, Foi o nós. carro, o portão, a água, agora a parte de aquecimento. Meu Deus do céu, tá? Pai, é a vida dizendo, saboreie o momento. Sim, Isso, saboreie. Vamos sair daqui, vamos saborear o forro. Mais Vamos uma saborear vez. o forro. Vamos, né? Trocar a resistência do boiler. Boiler, para explicar, é a parte do sistema faz É a parte caixa do de água sistema de quente, água né? quente. do sistema O solar boiler é o de aquecimento, reservatório. né? E quanto tempo você O óleo trabalha? é tambor, Tambor. Há quanto tempo você trabalha com isso, Cabral? uns 30 anos. 30 anos. Da época antiga para a época nova e conhece tudo disso ainda. Conheço tudo, mas não o suficiente ainda. Ah, Quero aprender mais. perfeito. Esse Quando é o eu melhorar, Cabral. querer ir até São Manuel. Mas, Acabar de aprender. mas não de a pé. Como promessa, não, né? Não. Mas ir lá. Promessa só para Aparecida. Só uma vez eu fui Aparecida, mas não como promessa. Porque eu não sou de fazer promessa. Perfeito. Eu sempre fui de ação, não de promessa. Esse é o Cabral que eu conheço. E você sabe que de todos os aprendizados que eu tive com você, Cabral, o principal para mim foi: seja muito franco, deixe muito claro as suas posições e respeite os outros pelas posições deles. Mas, no momento do debate, debata. Não esconda o jogo para depois. Não. Há uns tempos atrás eu tive oportunidade de cumprimentar uma pessoa que sempre foi uma pedra no sapato, na época dos conselhos. Uma senhora chamada Vera Lúcia Suveral, Grande Vera. grande Vera.
E eu a cumprimentei. E eu falei, olha, prazer em te cumprimentar, viu, Vera? Ela virou para mim, larga de ser cínico, Cabral. Se tem uma coisa que Cabral nunca foi, é cínico. Exatamente. Falei para ela, mas eu não estou sendo cínico. Eu estou sendo honesto com você porque você me fez crescer. E cresceu junto comigo. Verdade, fato. Não tenha dúvida. E fica essa lembrança gigantesca, que é outra pessoa também que... Dia desse vou trazer outra capricorniana aqui para conversar sobre as coisas da que vida. mulher incrível, viu? Ela é, em muitos sentidos, viu? Briguenta, mas ali. É outra pessoa também que não esconde as opiniões, deixa Não. muito claro isso. Deixa bem claro. Perfeito, é isso mesmo. E aqui são pessoas que fazem isso o tempo todo. Aí eu falei para ela, não estou sendo... Não estou mentindo para você, não. Ela falou, deixa de ser. Você falou a questão de cínico, mas você não é cínico, nunca foi. Falei, não, é verdade. E nessas verdades, Cabral, que a vida nos traz, você acredita, até hoje, que o nosso, não vou usar a palavra Brasil, vou usar o nosso mundo, ele tem solução, não? Tem? E saberia dizer por onde que ela passa? Os caminhos dessa solução? Sim. Pela convivência harmônica entre os povos, que o Brasil é a figura principal. Porque eu tive amigos que estão afastados ainda, mas guardados no coração. Libaneses, desculpa. Fica à vontade. Aqui é o programa Como Nossa Casa. Libaneses. Os dois aqui se davam muito bem. Só que um era católico e o outro era maronita. Então, na época em que o Líbano estava se digladiando, acabando literalmente, lá no Líbano. Aqui eles viviam harmonicamente. Isso é uma lição do Brasil. O Brasil faz exatamente isso. E como alguns dizem, a pátria do Evangelho, onde será exercido a fraternidade como nunca se foi vista, e isso eu acredito, é onde recebe de braços abertos a todos, Você pode mostra dizer que isso. aqui nós temos uma coisa que E o- raramente tem no mundo. Foi criado o secretismo religioso. Exatamente. Aqui se mistura com uma maravilha, né? E vira arte, e vira dança, e vira cultura. Eu adoro isso, adoro. O sincretismo é o caminho. Quer dizer, é O caminho do meio, né? É você conseguir conviver com as outras religiões. E Por que que o Alcorão tem que pregar a Guerra Santa, se no Brasil isso não é verdade? não é. Aqui também tem o Alcorão, tem os árabes, tem os sunitas, tem os israelitas, enfim. Mas a questão não é o Alcorão, né? Não, A questão é É a a, atitude do indivíduo, é né? É a a- interpretação equivocada do Alcorão. exatamente, Como é existe a isso aí. interpretação equivocada Aqui também da tem o Alcorão, Bíblia, só que etc. aqui o sincretismo conseguiu fazer com que a palavra do Alcorão não se sobreponha à vontade da religião, de modo geral, que existe toda no Brasil. Que é o famoso amai ao outro como a si mesmo. A paz. Eu me lembro, estou vendo a figura da igreja de São Sebastião aqui, Isso aqui. Foto de Marcos Parodi. é do Paródia essa foto? Parodi, Espaço Ocupiarte, aqui da Varinhos FM. Ele está com 2 quadros. Um ensaio de casal e o outro a imagem da cidade. Na quermesse de São Sebastião, a gente via e convivia com tudo quanto era Expressão religiosa, né? exatamente. Então a gente percebe que
o sincretismo é a porta é o caminho aberto. E até Seria o Esperanto do mundo. Exatamente. Como o tempo urge, nós vamos ter que encerrar o programa pela rádio. Nós vamos continuar aqui um pouquinho ainda aqui pelo Face. Mas despedidas, Cabral, por enquanto. Despedidas eu não sei por quanto tempo de despedidas. Mas até logo, sim. Maravilha. Até logo para os amigos, para os valienses. Agradecer a minha família, o apoio que tem me dado. E aos amigos também. Sempre. Que eu tenho recebido bastante apoio dos amigos. Se bem que é difícil a minha recuperação, mas eu tenho certeza que vamos chegar lá. Temos fé. Porque se Deus quiser, quero ver outro informativo do Vale Verde, falando sobre que o DAI autorizou o tratamento do esgoto no bairro do Vale Verde. Que eu não quero que aconteça nas lagoas do Vale Verde o que aconteceu com as lagoas de São Paulo. Perfeito. E aí, até aproveitando quando você Para quem reflete... conheceu uma Guarapiranga, que era uma área imensa de água limpa e livre, não quero que aconteça no Vale Verde a mesma coisa. Tá, vamos lutar. E eu vou aproveitar, eu sei que você tem muito a dizer Eu vou ainda. aproveitar para conscientizar as autoridades políticas que moraram ou moram no Vale Verde, se unirem, se conscientizarem que precisamos evitar a todo custo que se percam as águas do Vale Verde. Perfeito. Deixa eu só fazer a despedida do Bovo aqui também. Ele já quase disse tudo, né? Falar mais o quê, né? Agradecer os amigos, o convite e um até breve. Até breve. Temos que vir conversar ainda sobre a questão de direito, mestrado e outras coisas. Por favor, apareça em casa tomar um café. Estou esperando. Eu sou especialista em café. Ótimo. Não esse café de cafeteiras que foi servido aí, que a sinal estava muito bom. O café de Mas verdade. eu vou fazer um café especial para você na hora. Estarei lá tomando. Vamos lá. Depois de 18.456 dias de vida, eu sou grato à presença dos Cabrais, Marcos e Ilídio, o famoso Cabral, trabalho técnico Thiago Filigói, na sequência Expresso 1059. E como eu digo sempre, grato por esse agora, um bom caminho e fique bem. Nós nos vemos sábado que vem. Aqui continuamos. E é um compromisso para a educação é muito forte. Portanto, nós temos que pensar nos filhos como pessoas que nós temos o dever de educar e dar limites. Quando a gente pensa naquela belíssima oração que Davi fez, o Senhor é meu pastor, não me faltará, me fará andar em pastos verdejantes, refrigerará a minha alma em águas tranquilas, e ainda que eu ande sobre o vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. É de uma beleza poética impressionante. Mas aí Davi diz assim, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Pô, Davi, estava tão bonito, estava tão... Como eu já estava vendo assim, a coisa de pegar uma vara e um cajado consolando. Como assim, Davi? Chega, eu tive É a disciplina de um pai que ama e quando vê o filho caindo do abismo, puxa com a vara e com o cajado. Autoritarismo é diferente de autoridade. Nós temos que preservar a autoridade, que para a formatação do ego, nós precisamos de normas, de condutas e de valores. Sem amor, como diz Paulo, nada seria. Mais do que qualquer coisa, sobretudo, que as crianças precisam nos lares, os jovens são de amor, compreensão e escuta. Para escutar ainda mais a história da família, nós temos o advento de uma coisa que tem nos afastado profundamente. Com a promessa de nos aproximarmos, de nos conectarmos, as redes sociais têm nos distanciado. É isso, Humanos Perfeitamente Humanos. Encerramos a transmissão via sintonia da rádio. E aqui, só lembrando que foi grato estar com vocês, foi delicioso. E é um prazer estar entre amigos sempre. Poder levar histórias, mostrar que em todos os instantes da nossa vida nós continuamos vibrando e sendo felizes.
E aí eu vou despedir aqui do pessoal. Quer mandar um abraço pro pessoal agora? Aí o pessoal do Facebook aqui agora. Ou é o suficiente o que disse antes? Um abração para vocês, viu, meus queridos netos e filhos. E para dona Anaí, aquele beijo, viu? Que continua me dando trabalho, mas com muito amor. É isso. Então encerramos por aqui. Nos vemos sábado que vem, Humanos Perfeitamente Humanos.